Bom dia! Manhã de 16 de junho para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 898. Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27. Estamos vendo dificuldades no livro de Daniel e vai aqui uma boa. 70 semanas estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. E não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Como é possível, essa é a dificuldade, ver-se algum sentido na profecia aqui de Daniel a respeito das 70 semanas, para que seja entendida? Então vamos a essa dificuldade. A profecia das 70 semanas, Daniel 9, verso 24 a 27, é uma das predições mais notáveis, de maior alcance quanto ao tempo de toda a Bíblia. Sem dúvida alguma, é uma das mais amplamente discutidas por estudantes e eruditos de todos os credos evangélicos. Dentro do cristianismo, no entanto, quando ela é examinada com muito cuidado à luz dos dados mais relevantes da história e das informações disponíveis obtidas em outras partes das Escrituras, vemos que se trata de uma profecia referente à época da vinda de Jesus, uma previsão do ato final emocionante da história humana que antecede esse advento. Assim diz Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, isto é, sobre a nação de Israel e Jerusalém. A palavra semana é sabu, que deriva de Seba e significa 7. A forma plural é feminina, subote. Ela aparece apenas nesse capítulo. No livro de Daniel, no masculino plural, sabuim. A única ocorrência extraordinária nós a temos na combinação seboe, saboate, que quer dizer, na verdade, grupos de 7. Em Ezequiel 21, verso 28 e 21, 23, no texto em inglês, portanto é muito sugestivo, a ideia de grupo ou conjunto de 7, que é uma série de combinações de 7 em vez de uma semana, no sentido de um conjunto de 7 dias. Não há a menor dúvida que nesse caso estamos diante de 70 conjuntos de 7 anos, em vez de dias. A soma total, 70 vezes 7, 490 anos. No término desses 490 anos, de acordo com o verso 24, a parte B, aparecerão 6 resultados. 1. Fazer cessar a transgressão ou pecado da rebelião. 2. Dar fim ou selar aos pecados.
3. Expiar a iniquidade. 4. Trazer a justiça eterna. 5. Selar a visão e a profecia. E 6. Ungir o Santo dos Santos. Portanto, nesse final desse período, o atual mundo amaldiçoado pelo pecado chegará ao fim, e o preço da redenção dos pecadores terá sido pago. O reino de Deus será estabelecido na terra, e todo mundo será permanente, cheio de justiça, assim como as águas do mar. E o Santo dos Santos, Cristo, ou o Santuário Santíssimo, é a opção mais provável, visto que Cristo já havia sido ungido pelo Espírito Santo em sua primeira vinda. Será solenemente ungido e inaugurado para o culto em Jerusalém, a capital religiosa e política do mundo durante o milênio. 5 e 6. Daniel 9:25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem ou decreto, literalmente palavra davar ou dabar, para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe Nagide, haverá o texto hebraico, omite o verbo 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Temos aqui, portanto, duas etapas, 49 anos e 434 anos. Somando os 49 com os 434, temos 483 anos, e é muito significativo que a 70ª semana fique em suspense até o verso 27. Temos, portanto, quase 5 séculos entre a emissão do decreto real para que se reconstrua Jerusalém e a vinda do Messias. Quando examinamos cada um dos 3 decretos emitidos pelos reis a respeito de Jerusalém, depois de Daniel ter tido sua visão, em 538 a.C., a julgar-se por Daniel 9:1, descobrimos que o primeiro desses edictos foi o de Ciro, segundo Crônicas 36, verso 23, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Esse documento foi emitido em 538 ou 537 a.C. e diz respeito apenas à reconstrução do templo e não da cidade de Jerusalém. O terceiro decreto deve ser inferido pela concessão do pedido de Neemias ao rei Artaxerxes I em 446 a.C., conforme registro no capítulo 2, verso 5 a 8 do livro de Neemias. Assim, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. A seguir, lemos: aprove ao rei enviar, marquei certo prazo para minha volta ao palácio. O monarca também lhe concedeu madeira para os portões e as vigas da cidade. Deve-se notar, quando Neemias ouviu da boca de seu irmão Anani que os muros de Jerusalém ainda não haviam sido reconstruídos, ficou desapontado e deprimido, como se imaginasse que já haviam sido reconstruídos. Neemias 1:1 ao verso 4. Isso sugere com muita evidência que já havia sido promulgado um decreto anterior, o segundo autorizando a reconstrução dos muros da cidade. Esse documento, relacionado ao grupo liderado por Esdras, que voltara a Jerusalém em 457 a.C., que é o 7º ano de Artaxerxes I, o capítulo 7, verso 5 do escritor diz: esse Esdras subiu de Babilônia, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Observe a semelhança com Neemias 2:8, na última sentença.
De acordo com o seguinte, Esdras se fez acompanhar de um grande grupo, inclusive cantores do templo, guardas dos portões, serviçais do santuário e um séquito de leigos, alguns dos filhos de Israel. Depois de haverem chegado a Jerusalém, ele se ocupou com a reedificação moral e espiritual de seu povo. Esdras 7, verso 10. Tinha permissão do rei para usar as ofertas que houvesse sobrado para qualquer propósito que julgasse necessário. Verso 18. Esdras recebeu autorização para nomear magistrados e juízes e implantar e fazer cumprir as leis de Israel, com penalidade de confisco, de exílio e morte, para quem não cumprisse. Verso 26. Parece por isso que ele teria recebido autorização para iniciar a reconstrução dos muros da cidade, com vistas à proteção do Monte Santo e dos direitos religiosos da comunidade judaica. Em Esdras 9:9, Esdras se refere à sua autoridade em uma oração pública penitencial. Somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que me desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Embora um muro passe ser, em parte, uma metáfora de proteção, pode ter incluído a restauração das muralhas defensivas de Jerusalém. Infelizmente, não temos pormenores a respeito dos anos que transcorrem antes de 446 a.C. É possível que tenha havido um esforço total sobre a liderança de Esdras, no sentido de se reconstruir as muralhas externas da cidade. O povo foi frustrado, talvez por causa da falta de zelo da parte dos exilados que voltaram a Jerusalém, ou devido à forte oposição dos vizinhos pagãos de Judá. Isso explicaria o profundo desapontamento de Neemias, conforme mencionamos há pouco. Quando seu irmão lhe disse: os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo, Neemias 1:3, portanto, se o decreto promulgado em 457 a.C., concedido a Esdras, for considerado o início das 69 semanas de anos, ou os 483 anos, chegamos precisamente à época em que Jesus de Nazaré surgiu como Messias, o Cristo. 483 anos menos 457 dá exatamente 26 depois de Cristo. Mas como se ganha um ano ao passar de 1 AC para 1 DC, porque não existe um ano zero, na verdade temos o ano 27 depois de Cristo, e concorda-se de meio geral que Jesus foi crucificado no ano 30, depois de um ministério de um pouco mais de 3 anos, talvez 3 anos e meio. Isso significa que seu batismo, início do ministério, teria ocorrido em 27 depois de Cristo, uma exatidão extraordinária no cumprimento de uma profecia tão antiga. Só Deus poderia ter predito a vinda do seu filho com tanta e espantosa precisão. É algo que desafia toda a explicação racional. Daniel 9:25 prossegue dizendo: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. É justo que se deduza daí que o término das obras de reconstrução da cidade, tanto os muros como dos edifícios, ocuparia 7 semanas de ano, ou 49 anos. Portanto, logo depois de 400 a.C., os muros
e as circunvalações, as ruas e as construções estavam completamente restauradas. Daniel 9:26 prossegue, narrando a morte trágica do Messias. Depois das 62 semanas, contadas a partir de completados 49 anos, ou 7 semanas, será morto ungido. A ideia inerente que ele sofreria morte violenta sem que houvesse seguidores para protegê-lo. Morreria sozinho. É a referência ao grandioso evento ocorrido no Gólgota em torno do ano 30 depois de Cristo. Há eruditos competentes que preferem datar o episódio em 33 depois de Cristo. Mas há evidências de calendário que parecem indicar 27 depois de Cristo. Seja como for, a declaração anterior até ungido ao príncipe, no verso 25, refere-se à primeira vinda de Jesus a Israel como redentor do seu povo que foi batizado e ungido, visto que a profecia será morto, ungido, só é mencionada em Daniel 9:26. Daniel 9:26, a parte B, prediz a seguir o que acontecerá com a retribuição à cidade santa que rejeitou Jesus e exigiu que ele fosse morto. O povo de um príncipe, Tito, vitorioso comandante nas tropas romanas em 70 depois de Cristo, há de vir destruir a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio de desgraças. Até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas, tão vívidos termos apontam para a destruição total que caiu sobre Jerusalém naquele ano de angústias. Daniel 9:27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, isso é, 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. O sujeito fará firme aliança, está oculto no hebraico, ou seja, não está expresso, mas podemos deduzir quem é a partir do primeiro sujeito pessoal mencionado no versículo anterior. Um príncipe que há de vir, isso é, um líder que vai estabelecer uma aliança, um pacto com a comunidade judaica. Com muitos é o termo que encontramos também em Isaías 53, verso 11 e 12. É um antitipo do general romano que destruiu Jerusalém após o término das 69 semanas de 7 anos. Tito, no ano 70 depois de Cristo. Esse personagem aparece em Daniel 7, verso 25, como o pequeno chifre dos últimos dias que vai perseguir os santos do Altíssimo durante um tempo. Aramaico Ididam, 2 tempos e metade de um tempo, isso é, no decorrente, 3 anos e meio. Esse mesmo período reaparece em Daniel 12, verso 7, em que o poderoso anjo afirma ao profeta que seria depois de um tempo, em hebraico, moed, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder, literalmente mão, do povo santo, essas coisas se cumprirão, isso é, a semana de 7 anos terá chegado ao fim. Os dados do verso 26 indicam que haveria um longo intervalo indeterminável entre 27 depois de Cristo, fim de 69 semanas das 7 anos. Depois surgirá o Messias, dar-se-ia a sua crucificação, Jerusalém seria destruída pelos romanos e finalmente viria o período da destruição horrenda, com guerras e desolações, e a inclusão dos últimos 7 anos nesses últimos dias, verso 27. No início dessa última semana, o príncipe, o supremo,
ditador fará uma aliança com o povo judeu, estabelecendo-se 7 anos de tolerância religiosa, que será revogada após 3 anos e meio. Mediante uma exegese gramatical, é possível descobrir todo o sentido da profecia das 70 semanas de Daniel 9 e observar uma correspondência notável com a história subsequente até a 69ª semana e todos os eventos que ocorreram até agora. Mas a referência a sacrifício e oferta de manjares, Daniel 9, 27, não parece pressupor a construção de um templo ou altar no monte do templo no início dos últimos 7 anos, antes da batalha do Armagedon e o estabelecimento do reino de Deus na terra e o governo milenar de Cristo no trono de Davi. Bom, há muitas discussões sobre as 70 semanas e eu aconselho a você a estudar e pesquisar. Esperamos ter respondido alguma dessas dificuldades. Daniel 9, 24 a 27, as 70 semanas de Daniel. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Clique naquela foto redonda. Vai lhe aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 8.000 vídeos para você. São mais de 8.000 vídeos. É bastante conteúdo e material. Divulgue esse canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.